Muy buenas noches, Muito boa noite, amados amigos y amados amigos e irmãos presentes presentes todos los que e están todos os que estão em diferentes nações. Saludo al Uma misionero saudação ao Miguel missionário Bermúdez Miguel Bermudes Marim, que se encuentra, ya que se en el encontra Ecuador lá no Equador en esta noche. nesta noite. É Para mim uma bênção grande estar com vocês para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Para hoje teremos a introdução ao tema de escola bíblica do próximo domingo. Hoje teremos uma conversa relacionada ao tema do próximo domingo como introdução, para o qual lemos em São Mateus, capítulo 24, versículos 29 ao 31, capítulo 24 também, e capítulo 24 também, versículos 34 em adelante, 34 em diante, até o 39. E diz assim, São Mateus capítulo 24, versículos 29 ao 31. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E esse mesmo capítulo 24, versículos 32 em diante, continuamos. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E este mesmo capítulo 24, versículo 27 diz: Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Para esta ocasião, nosso tema está ligado à vinda do Filho do Homem, à vinda do Senhor.
Na introdução a este tema de Escola Bíblica do próximo domingo, teremos, sob este tema, estai preparados para a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem como que? Como está prometido. Estai preparados para a vinda do Filho do Homem. Esse será o tema de Escola Bíblica do próximo domingo. Primeiro Deus. E, como introdução, conversaremos sobre algumas escrituras, sobre algumas promessas que há para o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, queiram ter a bondade. O Senhor Jesus Cristo falou mais da segunda vinda do Filho do Homem do que da primeira vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem no tempo de Malaquias está prometida no capítulo 3. E como foi a primeira vinda será paralela à segunda vinda do Filho do Homem, que resplandecerá como relâmpago do Oriente até o Ocidente. Capítulo 3 de Malaquias, versículo 1 diz: Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, que na primeira vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem foi a vinda do anjo do pacto, no qual estava Deus, e por isso em Cristo estava a plenitude da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Jesus estava o Pai. Cristo dizia: eu não faço nada de mim mesmo, a não ser como vejo o Pai fazer. Ou seja, o que via em visão, primeiro, o que Deus queria que ele fizesse, via Deus fazendo os milagres, e depois Jesus vinha e os fazia na terra. O mesmo Deus, através de Jesus, mostrava em outra dimensão o que ia fazer através de Jesus nessa dimensão terrena. Por isso ele dizia: como eu vejo ao Pai atuar, assim eu atuo. O Pai atua e eu atuo. Ou seja, o Pai se diz: levanta-te. Nessa dimensão celestial, e Jesus o vê e vê a pessoa a qual diz assim, e depois a vê aqui na terra e diz o mesmo que viu que Deus o Pai disse em outra dimensão. Tão simples assim. Por isso Jesus dizia: eu não faço nada de mim mesmo, mas como eu vejo, e como eu ouço o Pai, e como eu vejo, assim eu faço. Ou seja, que Jesus disse que ele não fazia nada, era Deus o Pai, através dele. Era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por meio do anjo do pacto, que estava encarnado em Jesus, o profeta de Nazaré.
corpo que foi criado por Deus por meio do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e se multiplicou célula sobre célula até que foi formado esse corpo que nasceu através da Virgem Maria lá em Belém da Judéia. E vieram os anjos, cantores, um coro de anjos veio para cantar ao nascimento do Messias ou ao Messias que tinha nascido. Porque quando nasce um rei, há cânticos. É o momento mais importante para a nação quando nasce um rei, o qual será o herdeiro do reino e em algum momento tomará o trono desse reino. E em Belém da Judéia nasceu o príncipe de paz, o Messias príncipe, quem tomará o reino dessa terra e governará por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Mas antes, quem se sentou no trono celestial de Deus e, consequentemente, todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Porque quem tem o poder em um reino, quem é? O rei. Quem está sentado no trono. Portanto, Cristo cumpriu, ou se cumpriu em Cristo que ele disse que se sentaria à destra de Deus. E quem está à destra é quem recebe o poder e aquele através do qual Deus opera, Deus governa seu reino. Por isso ele está colocado como rei dos vivos e dos mortos, como juiz, e de toda a criação como rei. Porque está sentado à destra de Deus. Agora ele tem 2 tronos. Um trono. Porque o trono onde ele está sentado é o trono de Deus. Mas ele diz que quem vencer dará a sentar-se com ele no seu trono. Esse não é o trono onde ele está sentado. Esse é o trono de Davi, que governa o reino de Davi e está vazio. E o anjo Gabriel disse à Virgem Maria que a esse menino que ela teria, esse filho que ela teria, Deus daria o trono de Davi e reinaria sobre a casa de Israel para sempre. Agora, assim como Cristo é a luz do mundo, Cristo também diz dos crentes nele: vós sois a luz do mundo. Assim como Cristo é a estrela resplandecente da manhã, os crentes em Cristo são estrelas também. E os mensageiros são estrelas maiores. Cristo diz: ao que vencer, dar-lhe-ei autoridade sobre as nações e as regerá, ou seja, as governará com vara de ferro, e serão quebrantadas como vaso de oleiro. Vamos lê-lo do capítulo 2 de Apocalipse, versículo 12
26 em diante, ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Da mesma forma que ele recebeu do Pai, ao sentar-se no trono celestial, assim dará ao vencedor a autoridade sobre todas as nações. E também lhe darei a estrela da manhã. Vênus chamam a estrela da manhã, mas não é que vai dar o planeta Vênus. Vamos ver que estrela é a que vai dar em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, que vai receber Cristo. E esse mesmo vai ser o anjo que vem com o selo do Deus vivo, e o selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Cristo em Espírito Santo, para chamar, juntar e selar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Esse é um grupo que não pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles passarão pela grande tribulação e serão mortos como mártires na grande tribulação, porque o anticristo os matará. Tão simples assim. Agora, o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, qual disse numa ocasião, São Mateus capítulo 28, versículo 20, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E ele subiu ao céu e se foi, e se sentou no trono de Deus. Como estaria? Em Espírito Santo. Desde o dia de Pentecoste, desceu aos crentes nele e começou a selá-los com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo. E esteve chamando e juntando os escolhidos que formariam sua igreja, de etapa em etapa, de era em era. Foi Cristo em Espírito Santo se manifestando por meio de cada mensageiro, chamando e juntando os seus escolhidos em cada era, em cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo. E neste tempo final, chamará e juntará os últimos escolhidos que completarão a igreja, e depois chamará os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Já vimos o que é a estrela resplandecente da manhã. Vimos que a estrela resplandecente da manhã, o Espírito Santo, se manifestou em cada mensageiro, que também são estrelas, são os 7 mensageiros, 7 anjos, os 7 Espíritos de Deus, o Espírito de Deus manifestado em 7 mensageiros para 7 etapas da igreja, na dispensação da graça, e depois, para o tempo final, haverá uma manifestação grande da estrela resplandecente da manhã, no último dia, no mensageiro que ele tiver, para completar a sua igreja e para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Tão simples assim.
E tudo isso vai estar ligado com o programa da vinda do Senhor, para a qual estamos sendo preparados. O reverendo William Branham disse que o anjo que deu a João a revelação, que o anjo que deu a João a revelação de Apocalipse é um profeta. E aí vamos deixar, porque vejam o que Jesus Cristo disse do seu anjo. Capítulo 22, versículo 6 de Apocalipse. E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Foi um anjo, um mensageiro, um profeta que revelou a João o livro do Apocalipse, um profeta no qual estava Cristo manifestado. Tão simples assim. Portanto, foi Cristo em Espírito Santo revelando a sua igreja, mostrando a João para que João escrevesse para a igreja todas essas coisas que iam acontecer. Mas o instrumento, o Espírito de profeta que aí revelou a João todas essas coisas era o espírito de um profeta, diz o reverendo William Branham, ao qual reconhecemos como precursor da segunda vinda de Cristo. É importante saber essas verdades bíblicas que estão contidas aqui no livro do Apocalipse e também no livro do profeta Daniel e em outros livros que contêm profecias, como os Salmos também, e outros livros de profetas, como o livro de Zacarias, que nos mostra como é que os profetas recebiam a revelação de Deus. Era Deus, por meio do seu Espírito e do Espírito Santo, revelando aos profetas e através dos profetas as coisas correspondentes a cada tempo. Tudo o que Deus falou, está falando ou falará no futuro, será por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Cristo, em Espírito Santo, Cristo em teofania, Cristo em seu corpo angelical. Por isso Cristo podia dizer em São João, capítulo 8, versículos 54 ao 58, Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou. Disseram os judeus ainda, não tem 50 anos. E dizes que viste Abraão? Cristo disse, antes que Abraão nascesse, eu sou. Porque ele é o eu sou. Aí ele usou o eu sou. Como usou quando falou a Moisés, quando Moisés queria saber qual era o nome de Deus. Deus disse, eu sou o que sou. E dirás, eu sou, me enviou a vós. Capítulo qual?
capítulo 3, versos 13 al 16. versículos 13 ao 16. El ángel del pacto O que anjo do apareció a pacto Moisés, que apareceu a Moisés, vean, vejam, luego dice depois diz que Jehová. que ¿Por qué? é o Senhor. Por quê? Porque Deus está falando por meio De su ángel, do el seu cual anjo, es o qual é su cuerpo angelical, seu el corpo cual es angelical, o qual é Cristo, Cristo, en cuerpo angelical, em corpo Cristo, angelical, en Cristo, cuerpo em corpo teofânico, Cristo en espíritu, Cristo em porque espírito, porque un corpo teofânico es un é um corpo espiritual. O sea, Ou seja, que Cristo que Cristo, en su cuerpo angelical, em seu corpo es el angelical, Espíritu é o Santo. Espírito Santo. Tan sencillo como Tão es. simples assim. El domingo próximo No estaremos próximo hablando un domingo poquito más estaremos falando um pouquinho sobre mais este tema. sobre este tema. Estás preparados Estai para a venida preparados para a vinda del Hijo del Hombre. do Filho do Homem, Venida porque a vinda del Hijo del Hombre do Filho do Homem es la única esperanza é a única para esperança os creyentes para en os crentes em No hay Cristo. Não há outra outra esperança para el ser humano. para o ser humano. La situación mundial A situação mundial não oferece esperanças não oferece para os esperanças seres humanos. para os seres humanos. Somente Cristo é a única esperança conforme a palavra de Deus. E a segunda vinda de Cristo a segunda vinda de Cristo é a única esperança para a igreja, para serem transformados os vivos, os mortos serem ressuscitados e serem todos arrebatados ao céu e levados ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial. Portanto, estai preparados para a vinda do Filho do Homem, a vinda do esposo de quem? Do esposo da igreja, que está tipificada em uma noiva, em uma esposa. O apóstolo Paulo disse que ele desposou a igreja como uma virgem pura para Cristo. Assim que Cristo é o noivo e vai levar sua igreja noiva à ceia das bodas do Cordeiro no céu, onde receberão o reino, serão investidos Cristo e sua igreja noiva como reis sobre o planeta Terra, porque Cristo já é rei sobre toda a criação. Assim que temos uma esperança de vida eterna, uma esperança que nos estimula a seguir em frente, mesmo que a situação dos países seja difícil. Mas vejam, mais difícil foi no tempo de Noé. Ainda mais difícil foi no tempo dos diferentes profetas, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como os patriarcas, que depois tiveram que ir ao Egito, e a situação lá foi difícil. Depois que morreu o faraó amigo de José, depois a situação ficou difícil para os filhos de Israel e se tornaram escravos do faraó. Mas depois Deus tinha prometido a Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, que a descendência, a semente de Abraão, seria cativa em terra estranha, ou seja, não na terra de Israel, mas no Egito. Não disse o lugar, porque algumas vezes há pessoas que quando dizem os problemas que vai ter em certo lugar e devem passar por essa etapa, não vão para lá. O exemplo temos em Pedro, que Jesus disse: vou a Jerusalém.
Y el Hijo del Hombre será E entregado o en Filho do manos Homem será entregue em mãos de pecadores. será entregado por Será entregue los líderes pelos líderes religiosos. religiosos. Pedro dice, no, Pedro acontezca tal diz, cosa. não te No vaya aconteça para allá. tal coisa, não vá para lá. Jesús le dice, Jesus diz, apártate de mí, afasta-te de mim, Satanás. Satanás. Es que el enemigo es el É que o único inimigo no é o quiere único que não quer que se cumpla lo que que Dios se cumpra o que ha Deus dicho disse que va a suceder. que vai acontecer. Y le dice, E diz, ¿cómo se cumplirán entonces como se las cumprirão escrituras? então as Escrituras? Assim, Assim, há etapas há etapas difíceis para difíceis para a a vida vida dos crentes, dos crentes, nas quais a a fé do crente crente se agarra mais de Deus. E Deus o acompanha, o consola e o ajuda nas diferentes provas. Recordem Deuteronômio capítulo 8, que diz de Israel, te passou pelo deserto, te fez ter fome e sede, para saber o que havia em teu coração. Porque quando as coisas estão boas, todo mundo diz, eu amo Deus. Eu quero seguir a Deus, eu não vou soltá-lo. Não quero perder a bênção. Não quero perder todas essas coisas. E principalmente alguns pensam na parte econômica. Mas, nas boas ou nas más, o crente verdadeiro permanece bem agarrado de Deus. E em nosso tempo em que estamos nos preparando para a vinda do Filho do Homem, mais ainda. Portanto, estejamos bem agarrados de Cristo, que é o anjo do pacto que libertou o povo hebreu. Deus, através do anjo do pacto, libertou Israel, usando como véu de carne a Moisés. Porque Deus teve véus de carne, templos humanos. Recordem que o corpo físico é um templo para Deus. O ser humano é um templo que tem átrio, que é o corpo, tem espírito, que é o lugar santo, e tem lugar santíssimo, que é a alma, que alguns chamam o coração. Portanto, estejamos bem agarrados de Cristo, porque o Filho do Homem virá a hora que não sabem, disse Cristo aos seus discípulos. Mas quando vier, vamos saber. Portanto, haverá um grupo de crentes em Cristo do tempo final que não pertence às 7 eras da igreja, mas que estará na era de ouro da igreja, a era de pedra angular, esperando a vinda do Senhor. É a igreja, o povo do novo pacto, ao qual ele vem com bênçãos para a transformação, a ressurreição dos crentes que partiram, e o rapto, ou arrebatamento para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Está então como? Preparados. O mesmo que disse Cristo, velai. Porque o Filho do Homem virá a hora em que não sabeis. Velar pela vinda do Senhor, estar preparados. Velando, esperando a vinda do Senhor, que não nos escape, como escapou a milhares ou milhões de pessoas 2000 anos atrás. A primeira vinda de Cristo veio ao povo que estava sob o pacto que estava vigente naquele tempo, que estava sob o antigo pacto, sob a lei. E a segunda vinda é aos que estão sob o novo pacto, cobertos com o sangue do novo pacto, que é o sangue de Cristo, nosso Salvador, os quais formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o povo do novo pacto que estará
preparado para a vinda do Filho do Homem. O próximo domingo, primeiro Deus, estaremos no estudo bíblico que levará como tema "Estai preparados para a vinda do Filho do Homem". E falaremos até onde Deus nos permitir dar a conhecer. Porque sempre há coisas que não podem ser reveladas para que não seja interrompido o programa de Deus. Recordem a Cristo quando desceu do Monte da Transfiguração e disse: "Não digam a ninguém a visão. Não digam a ninguém o que vocês viram lá no Monte da Transfiguração, até que o Filho do Homem seja tirado, até que morra." Depois, então falaram da experiência que tiveram lá, no Monte da Transfiguração. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa noite conversando sobre este tema, como introdução ao tema "Estai preparados para a vinda do Filho do Homem". Que Deus os abençoe e os guarde a todos em seu regresso aos seus lares, os cuide e os abençoe por toda a eternidade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com licença de vocês.